Olá, tudo bem com você? Eu sou Oswaldo Dias e você está no Escola Online. Bom, vamos falar hoje sobre trabalho e sociedade, ou seja, como é que se dá as relações de trabalho dos seres humanos. Pois bem, para começar, os seres humanos eles trabalham para satisfazer o quê? As suas necessidades, desde as mais simples, como por exemplo, alimento, vestimenta e abrigo, e também até as mais complexas desejos, né? E como as de lazer, a crença religiosa e também a questão da fantasia. Então, este trabalho que o homem desenvolve enquanto tal. Pois bem, essa questão do trabalho vai referir-se ou refere-se, né, às diferentes formas com que os seres humanos socialmente produzem e reproduzem bens e serviços que são o quê? Necessários à vida, como por exemplo, nessa divisão, a divisão social do trabalho, a divisão técnica do trabalho, a divisão sexual do trabalho e, por quarto e último, a divisão internacional do trabalho, que a gente tem aí então essa questão da divisão social do trabalho, para a gente entender um pouquinho. Então, o trabalho na sociedade moderna e também capitalista, ele vai nos trazer o quê? A Karl Marx e também depois a gente vai ver a Durkheim. Então, o pensamento de Marx, juntamente com o Durkheim, que são ali, que marcam, né, perspectivas distintas, totalmente diferentes uma da outra. Então, sobre a divisão do trabalho nas sociedades modernas. Então, para você entender, que está aí do outro lado, para Marx, a divisão social do trabalho ela é realizada de forma de um processo de desenvolvimento das sociedades que vai gerar o quê? Uma divisão entre as classes sociais. E aí a gente tem a classe burguesa e também a classe operária, ou seja, uma comprando e a outra vendendo a sua força de trabalho. Perfeito? Prossigamos então. Então, nas sociedades modernas, com o surgimento de fábricas, duas classes então foram definidas pela divisão social do trabalho que eu falei, que são a dos proprietários das máquinas, ou seja, a burguesia, e a de seus operadores, que são o quê? São os seus operários. Os operários vendem, estão subordinados à máquina, ao proprietário dela. Então, assim, o trabalhador só tem, segundo Karl Marx, né, a sua força de trabalho para vender. Então, ao pagar pela força de trabalho, né, o capitalista ele passa o quê? A utilizar o direito, né, de usar esta força de trabalho dentro das suas fábricas. Então aí começa esta exploração do trabalhador, que a única coisa que tem é vender a sua força de trabalho. Você neste momento, se você está empregado, você que recebe o salário, você vende a sua força de trabalho física e mental em troca de um determinado valor salarial. Não importa se é um salário mínimo ou se você ganha 300 ou 500 salários mínimos. Você é um empregado, ok? Prossigamos então. O trabalho, ou seja, o operário, ele trabalha mais horas por dia do que o necessário para produzir, né, segundo Karl Marx, referente ao valor de seu salário. O que ele produz dessas horas a mais é o que se chama de mais-valia, ou seja, o valor das horas trabalhadas e não pagas. Ou seja, é acumulado e reaplicado no que? Na produção, né? O que acaba enriquecendo, né, o capitalista. E esse processo de enriquecimento é denominado, segundo Karl Marx, acumulação ou acumulação de capital, onde o cara fica rico explorando o outro. E aí diz ele que trabalhou, quando na verdade foi o operário que vendeu a sua força física e mental em troca de um determinado valor salarial. Então, assim, os trabalhadores, ou quando os trabalhadores verificam que trabalham muito e estão cada vez mais miseráveis, e aí acaba entrando em conflito. De um lado você tem capitalistas, do outro você tem os operários. Então aí entra em choque. Então, diversos tipos de enfrentamento entre as classes sociais que marcam o desenvolvimento do sistema capitalista. Sim, esses enfrentamentos entre burguesia e operário é que vai marcar aí o desenvolvimento do capitalismo. E qual é então essa divisão social do trabalho que aparece nos trabalhos de Emile Durkheim, aparece nos trabalhos de Karl Marx? Então a gente tem a divisão social, né, o papel da divisão, né, digamos assim, da social do trabalho.
Então, primeiro, aumenta, né, simultaneamente a força produtiva e também a habilidade do trabalhador. Ele precisa estar sempre se modernizando para acompanhar as mudanças. É a condição necessária do desenvolvimento intelectual, né, e também material das sociedades. Outra questão é a fonte do que? Da civilização. Então é através desse momento aí que começa então esse processo da civilização, que a função o que é de criar entre duas ou várias pessoas, né, esse sentimento de solidariedade, ou seja, um acompanhando o outro, ou seja, essa junção de ideias, de pensamentos diferentes, defendendo o ponto de vista, né, que cada um ali defende e gera esse sentimento. Então, estabelece o que? Uma ordem social, uma ordem moral única, né? Indivíduos que sem isso seriam o que? Independentes, mas na verdade somos dependentes um do outro. Então estão ligados uns aos outros e o que acabam conjugando, né, os esforços que são que então solidários. Então acaba surgindo aí esta solidariedade entre os trabalhadores. Aí você tem o surgimento do que da defesa, né, dos direitos, dos pontos de vista da classe operária que requer e que buscam por mais compreensão e melhores condições de trabalho. Então, da divisão social do trabalho, essa diferenciação social, pessoal, faz com que a unidade desse organismo seja tanto maior, ou seja, quanto mais marcada a individualidade das partes. Isso significa que uma solidariedade ainda mais, digamos assim, forte, ela acaba, digamos assim, funda-se então ali uma interdependência, então nessa divulgação, ou seja, nessa individuação dos membros que acompanham, ou seja, esse individual, essa parte individual desses componentes, né, que compõem a sociedade a qual nós estamos inseridos, tá? Dessa divisão social do trabalho, para que fique bem claro para você aí do outro lado, tá bom? Aí eu pergunto, se esse conteúdo fizer sentido para você, não se esqueça de deixar um like, inscreva-se no canal e compartilhar, beleza? Vai ajudar muito o canal a crescer. Então, assim, quando a gente fala do trabalho na sociedade moderna capitalista, para o Emile Durkheim, o que acontece? Né? Para o Durkheim, a crescente forma de especialização do indivíduo, né, do trabalho, que ela promove essa produção industrial, industrial moderna, que vai trazer, né, uma forma, ele diz, superior, né, de solidariedade e não de conflito. Então a gente tem aí essa questão da diminuição do conflito, mas sim de uma solidariedade que vai existir entre os trabalhadores. Então, assim, a gente tem aí dentro da sociedade moderna capitalista, segundo o Durkheim, que há duas formas de solidariedade. Primeira que ele fala é a solidariedade mecânica, que significa o quê? Anota aí para você não esquecer. O que une as pessoas não é o fato, né, de uma depender do trabalho da outra, mas a aceitação de um conjunto de crenças, tradições e costumes comuns. Já a solidariedade orgânica, anota aí para você não esquecer, o que une as pessoas é a necessidade, né, que uma tem da outra, ou que umas têm das outras, em virtude da divisão social do trabalho. Um exemplo, o médico depende do padeiro, do açougueiro, do coletor de lixo, depende da assistente que vai ajudar ele ali no trabalho, né, da pessoa da recepção. A pessoa da recepção depende do cara do mercadinho lá do seu bairro, o cara do mercadinho depende do motorista que vai entregar a mercadoria para ele, e assim sucessivamente. Ou seja, há uma interligação, há uma dependência um do outro. Então, isto é a solidariedade orgânica para o nosso sociólogo aqui, o Emile Durkheim, que vai dizer dessa questão do trabalho, né, na sociedade capitalista moderna. Então, prossigamos adiante. Esta solidariedade mecânica a qual o Durkheim referiu-se, ela está o quê? Liga ela diretamente, né, o indivíduo a uma sociedade sem nenhum intermediário. A sociedade para ele é um conjunto mais ou menos organizado de crenças, sentimentos comuns a todos os membros envolvidos, porque é o tipo do coletivo. Você vive no coletivo e quando você já nasce, por exemplo, as leis já estão postas, a consciência individual, que é uma simples dependência, né, do tipo coletivo, ou seja,
O Durkheim diz, o indivíduo não se pertence, né, os direitos pessoais não se distinguem dos reais. Depois, só pode ser forte na medida em que as ideias, né, desses indivíduos e as tendências ali comuns, né, a todos os membros dessa sociedade ultrapassam as que pertencem, né, pessoalmente a cada um desses indivíduos, segundo Emile Durkheim. Então, a solidariedade mecânica, ela tem um total predomínio do grupo sobre os indivíduos, ou seja, você fala pelo grupo, pelo coletivo, você não fala individualmente. Então, essa semelhança, essa fortificação desses indivíduos, que há pouco espaço para a individualidade. O indivíduo que se pretende hoje viver individualmente hoje é impossível, ele não consegue, porque não tem como você dizer que vai viver sozinho, isolado, sem ninguém por perto. Impossível. E os indivíduos vivem em sociedade pelo fato de que eles, né, ou nós, partilhamos uma cultura comum, né, e que nos obriga a viver em coletividade. Trabalhamos pelo coletivo e não pelo individual, né, por eu sozinho. Não, são todos iguais. Somos todos iguais. Então, essa questão do trabalho na sociedade capitalista moderna, que é essa interdependência em razão da crescente divisão, né, do trabalho, gera esta solidariedade, pois faz a sociedade ela funcionar, né, e dá coesão, junção, né, e se a divisão do trabalho, assim, para o Durkheim, ela não produz solidariedade e as relações entre, né, os diversos setores da sociedade não são regulamentadas instituições. Então, o Durkheim acerta nesse ponto. Tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu paro por aqui. Né? E se esse conteúdo, né, fez sentido para você, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os vídeos do Escola Online. Desde já eu agradeço e muito por você ter ficado aqui e assistido o vídeo conosco. Tá bom? Obrigado e tchau. Valeu.